Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, nós estamos de volta, depois de quase 4 meses sem gravar a aula dos jovens, especialmente 3 meses, né? Mais um pouco mais, e estamos de volta aí com a lição dos nossos jovens, né? E a lição vem trazendo um assunto muito importante, que é conhecendo os personagens bíblicos. É claro que não são todos, mas o nobre professor, o mestre, ele pode fazer citações de outros personagens bíblicos que também são muito proeminentes dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, não é? E nós estamos aí de volta para gravar a aula e falar para vocês aí dos nossos jovens, né? Deus abençoe vossas vidas e estamos aí mais uma vez, tá certo? Que Deus abençoe. No caso da nossa mocidade, nossos jovens são pessoas bastante inteligentes, estudiosos, que estão correndo atrás do aprendizado da palavra. Nós do Rascunho DBD espero estar contribuindo com o desenvolvimento intelectual, acadêmico, bíblico, teológico seu, não é? Vamos estar indicando aqui alguns materiais também, não é? E a nossa CPAD está de parabéns. Nós estaremos estudando uma revista muito importante que tem como título Os Bons e os Maus Exemplos. Vamos estar aprendendo sobre homens e mulheres da Bíblia, não é? Homens e mulheres da Bíblia. Vamos estar aprendendo sobre esses personagens, né, bíblicos, conforme eu já disse. Deus abençoe. E vamos para a aula propriamente dita, né? A aula de número 1, lição de número 1. Como sabemos, nossa lição, tanto dos jovens como de adultos, elas têm 13 lições. E nós vamos aprender, nessa primeira lição dos nossos jovens, vamos estar aprendendo sobre Moisés, a diferença que a presença de Deus faz. Moisés, a diferença que a presença de Deus faz. E assim sucessivamente. Glória a Deus. Para começar, irmãos, nós precisamos ver a historicidade de Moisés. Quem foi Moisés na Bíblia? Não é? O que Moisés representou para o povo de Deus? Moisés, afinal de contas, quem era? Não é? E nós vamos encontrar um texto bíblico em classe, no capítulo de número 33, versículo de 1 a 6, o objetivo dessa lição, conforme o comentarista colocou aqui, primeiro é mostrar como se deu a chamada de Moisés, refletir a respeito dos principais eventos da vida de Moisés após o Egito e identificar os perigos das bênçãos de Deus, o perigo da bênção sem a presença de Deus, o perigo da bênção sem a presença de Deus. Mas vamos começar trabalhando primeiro nessa questão da personalidade, da pessoa de Moisés, do homem Moisés. Diz a Bíblia que Moisés foi um homem escolhido por Deus para liderar o povo de Israel em sua libertação da escravidão do Egito. Não é? Podemos observar que a história de Moisés está registrada na Bíblia de Êxodo até Deuteronômio. De Êxodo até Deuteronômio vai estar narrando a historicidade de Moisés. Então Moisés é considerado aí um personagem bíblico dos mais interessantes no Antigo Testamento. Ele foi legislador, por meio do qual Deus constituiu aos hebreus como nação, os conduziu até os limites da terra prometida. Moisés é reconhecido aí como o autor do Pentateuco, 5 livros do Pentateuco. Você vai encontrar, também estudei um pouquinho isso, mas não vai dar tempo para falar, mas vamos dar uma pincelada aqui. Os críticos literários vão achar dificuldade do século XIX, mas eu prefiro ficar não com esses críticos literários. A gente estuda esses materiais para ter conhecimento, em que lado que eles trabalham, né? Muitos vão ver a pessoa de Moisés como ficção, outros dizem que Moisés existiu, mas não tanto com tanta
desenvoltura assim e assim vai. Eu fico com a Bíblia, que vai dizer para nós que Moisés foi uma pessoa mais importante. E não só para o cristianismo, para o judaísmo, os hebreus, mas também para o islamismo, para o cristianismo propriamente dito, né? Enfim, então quando falamos de Moisés, vamos estar falando de uma personagem muito destacada na Bíblia, não só na Bíblia, mas em outras literaturas, né? Antigas, enfim. Também vamos encontrar algumas literaturas antigas que não vamos encontrar Moisés, mas até que ponto essas literaturas estão certas? Então eu não deixo dúvida, a Bíblia tem razão, ponto. Isso aí é ponto pacífico, como diz no sine qua non. Não tem, a Bíblia tem razão e ponto, não é? Não tem muito o que discutir sobre isso. Então vamos para o que a Bíblia nos diz. Glória a Jesus, né? Também não fecho muito a porta para o conhecimento. Quem precisa de uma certa estrutura para conhecer os documentos antigos, isso é muito importante, porque a gente pega uma historicidade desde Moisés criança até hoje. E a Bíblia, ela narra essa historicidade, não é? Ela vai trazer. Então, Moisés tem, no hebraico moderno, quer dizer Moshe, né? Ele foi um dos maiores líderes religiosos, conforme eu já disse. Além disso, um legislador, profeta, a quem a autoria da Torá ela é atribuída tradicionalmente a ele. Ele é autor da Torá, conforme está escrito. Ele é um profeta mais importante dentro do judaísmo, no cristianismo também e também no islamismo. E assim como outras religiões antigas, enfim, Moisés tem uma notabilidade muito grande. Mas como estamos falando dentro do contexto cristão, vamos nos ater só aqui. Quando nos estendemos um pouco mais para outras nações, faz parte do aprendizado que você deve estar ciente para saber argumentar dentro desses quesitos historiográficos. Glória a Jesus, né? Mas vamos lá. Então ele era um grande líder, ele foi libertador de Israel, os hebreus, né? Ele é tido aí como um principal legislador, dentro do mais importante líder. A Bíblia denomina ele como um homem manso, o homem mais manso da terra. Denomina-o como o homem mais manso da terra. Isso podemos ver em Números capítulo 12, versículo de número 3. Vai nos dar essa informação, não é? Também é considerado um grande profeta pelos muçulmanos, de acordo com a Bíblia e a tradução judaica. Moisés realizou diversos prodígios, né? Dentro de uma epifania que libertou aí o povo da escravidão lá no Egito Antigo. Moisés foi quem instituiu a Páscoa judaica. Depois ele foi e guiou o povo, com a ajuda de Deus, obviamente, através do êxodo pelo deserto, e onde durou 40 anos, que se iniciou através da passagem em que Moisés abre o Mar Vermelho, né, usando aquela vara, para possibilitar a travessia dos judeus. Então, tudo isso são informações de quem é Moisés, o que Moisés representava, o que representou e o que representa para nós outros, não é? Então, Moisés recebeu as tábuas da lei, onde tinha aí o decálogo, não é? Os 10 mandamentos, que seria o decálogo no grego, não é? Deca quer dizer 10, logo quer dizer palavras, e assim sucessivamente. Lá no Monte Sinai. Então vamos observar que Moisés foi o líder da nação de Israel, mediador do pacto da lei, profeta, juiz, comandante, historiador e escritor. Essas informações vamos estar vendo precisamente em Esdras capítulo 3, versículo número 2, onde vai nos trazer essas informações, entendeu? Então, ainda dentro da etimologia da palavra Moisés, que é a transliteração grega Moses, né, que por sua vez é transliterada do hebraico de Moshe, conforme eu já disse, e no hebraico moderno é Moshe, né, que significa o nome, não apresenta muito como o nome de Moisés, o significado não é muito não é muito conhecido, não passa muita certeza de onde é e tal.
Mas quando vamos para documentos antigos, nós vamos, e por Moisés ter nascido no Egito, não é? Então nós vamos encontrar algumas grafias muito parecidas, ou alguns nomes da língua egípcia, que vai apontar que o nome dele tinha origem egípcio, não é? Porque é filho da água, ou extraído da água. Por isso que quando você vai para a enciclopédia, você vai encontrar Moisés, tirado das águas, né? Quando saiu aquele decreto que ia matar os meninos hebreus, né? Sua mãe, Joquebede, ela correu para salvar a vida do filho, colocou ele num cesto, né? De junco, feito de junco, numa barca, umas traduções chamam barca, as outras eu prefiro chamar bem no baianês, um cesto, não é? Então, feito de junco. Junco é o mesmo que cipó, que dá em terreno, em alguns lugares rochoso, outros aqueles perto de rios, à beiras de rio, né? Entendeu? E assim sucessivamente. Então, se fosse no Nordeste, no Pernambuco, chamava caçoar, e assim sucessivamente. E cada região do nosso país vem trazer uma nomenclatura e aponta para essa situação. Porém, ele foi colocado naquele cesto ali de juncos, e a filha do Herodes, ela o encontrou, aquele menino, e a mãe dele estava acompanhando de longe, com medo de o menino ser apanhado e ser feito como estava sendo a ordem para exterminar os machos, os meninos da terra dos hebreus. Então, vamos observar que Moisés, em várias obras, várias conjunturas, tendo sido aí apresentada uma raiz da palavra hebraica como machá, e essa raiz ela aparece em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 17, que vai dar indicação da extração de água, ou seja, tirado das águas. Então, todos os estudos relacionados a essa nomenclatura vai dar essa mesma informação. É a filha de Faraó, que era a mulher egípcia, de onde tirou Moisés do junco, que estava naquele junco no rio, e foi ela que tirou a mulher egípcia. Né? E é possível também que o nome dele, conforme eu disse, veio do Egito, a siglazinha MS, quer dizer criança, e MWS, quer dizer filho da água. É um jogo antigo de palavras que não é muito claro aí para nós, não é? Mas esse nome de tirado das águas de Moisés vai aparecer cerca de 750 vezes no Antigo Testamento, não é? Então, essas informações importantes, informações preliminares, para entendermos e sabermos de onde veio Moisés. Já quem era a família de Moisés? Moisés era filho de Arão e de Joquebede, neto de Coate e bisneto de Levi. Ele pertencia à tribo de Levi. E os outros membros da família? Os outros membros da família de Moisés eram Arão e Miriam. Arão era 3 anos mais novo do que Moisés, e Miriam era tinha um pouco mais de anos mais velho que Moisés, ok? Essas informações estão registradas em Êxodo, capítulo de número 6, verso 16, verso 18 e verso de número 20. E Êxodo, capítulo 2, verso 7. E Moisés, depois do seu casamento, ele teve 2 filhos, né, com Gerson e Eliezer. Moisés nasceu aí nos idos de 1593 a.C. e a Era Comum, essa junção aí. Então Moisés vai apontar que, Flávio José vai apontar que Moisés nasceu em Heliópolis, no Egito, e José ainda vai informar que o nascimento de Moisés foi predito, aliás, pelos mágicos, ou por mágicos egípcios, né? Isso vamos ver na Antiguidade Judaica de Flávio José, né, onde tem essas informações. Ok? Então, Moisés era descendente da tribo de Levi,
era da clã de Coates, conforme eu já disse, entendeu? E assim sucessivamente. Então, de forma que o nome do pai de Moisés, ele é descrito na história como seu nascimento, a infância, no capítulo 2 de Êxodo e no capítulo 6, versículo 20, e em Números capítulo 26, versículo 59. Então o significado do seu nome é incerto, conforme eu já disse, mas tem a conotação do ofício da filha do faraó, que é tirado das águas, né? Tirado para fora, enfim. Vamos ver essa informação no capítulo 2 de Êxodo, versículo 10. Outros entendem que esse nome seja de origem egípcia, talvez derivado aí de Mose, que significa nascido, não é? Então todas essas discussões acontecem aí e vai trazer, porque não se sabe ao certo como se deu o nome desse menino. Provavelmente foi a princesa egípcia que lhe deu o nome. Não tenha sido sua mãe Joquebede, mas a princesa egípcia, ou seja, filha do faraó, ou a mulher egípcia, como tem alguns registros que eu falei antes, né? Porém, existem algumas possibilidades da sua própria mãe que serviu como a sua ama, né? De ter lhe dado aí esse nome, conforme está escrito no capítulo de número 2, versículo 10 de Êxodo, ok? Então, o nascimento e a vida de Moisés, toda a historicidade é conhecida por demais dos crentes, não é? Dos cristãos, mas nunca é demais recordar e rever algumas coisas relacionadas a essa historicidade tão brilhante. Aliás, falar de Moisés tem muita literatura, tem muita coisa, muitas informações que vai nos cada dia mais aguçar a leitura e a biografia dessa personagem, ou desse personagem, né, chamado Moisés. Então, todavia, seus pais desafiaram esse decreto e esconderam o menino quando surgiu o decreto, né, que ia colocar os meninos machos, que os hebreus Faraó ia matar esses meninos, né? Então, quando a filha do faraó foi se banhar, ela viu o cesto e tal, e seus irmãos já sabem. Nós vamos ver aí que ele foi colocado dentro do rio, dentro de um cesto de junco, vedado de pinche, conforme está escrito a informação em Êxodo, capítulo 2, versículo número 3. Não é? Então é importante ter essas informações e para trabalharmos com contundência, né? Porque a Bíblia ela sempre tem a razão. Então, quando a filha de Faraó foi ao rio lá, conforme eu já disse, aí a mulher que estava escondida era a sua própria mãe. Incrível que ela ganhou o salário para cuidar do próprio filho, né? Então, a mulher escolhida aí para cuidar foi a mãe biológica, que está escrito aqui. E quando o menino alcançou aí a maioridade, né, a idade certa, ele foi levado, a idade certa, ele foi levado à filha de Faraó, e foi aí e passou a viver na corte egípcia. Então, não se sabe muita coisa como foi a vida dele da adolescência, né? Não tem a informação, não temos muita coisa para dizer, mas no Egito tudo que se sabe, ele foi instruído em toda a ciência do Egito, toda a ciência dos egípcios, conforme está escrito em Atos capítulo 7, verso 22, quando ele já era um menino adulto, um homem adulto, Moisés demonstrou aí se importar com seu povo ao defender um egípcio, um hebreu que estava sendo espancado lá naquelas cercanias. Ele acabou matando o agressor egípcio. Então Moisés pensou que ninguém havia visto o que ele fez, né? Mas no outro dia, ao tentar intervir na discussão entre dois hebreus, um deles lhe acusou de assassinato. Isso vamos encontrar em Êxodo capítulo 2, versículo de 11 a 14, quando o camarada lá lembrou para ele: tu é aquele cabra que matou o egípcio lá, né? Então, naquela oportunidade, naquele período, Moisés foge para Midian e se casa lá, né? Então, quando ele foge e que soube
soube que Moisés havia feito, procurou matá-lo. No entanto, Moisés fugiu em direção ao deserto do Sinai e se estabeleceu em Midian, e foi em Midian que ele ajudou a proteger os filhos de Reuel, também chamado de Jetro, não é? Então Moisés acabou se casando com uma das filhas desse homem aí, das filhas de Jetro, e que tinha por nome Zípora, né? Com ela, conforme eu disse, ela teve 2 filhos, né? Eliezer, Gerson e Eliezer. Êxodo capítulo de número 2, versículo 22 e Êxodo capítulo 18, verso 4, tem essas informações, ok? Então ele também passou a cuidar aí do seu rebanho, do rebanho do seu sogro, aí nas proximidades do Horebe, na Península do Sinai, e assim sucessivamente. Então a revista dos nossos jovens, ela vem trazendo informações de como, de todas essas informações que eu estou passando aqui, são informações dentro do contexto da vida de Moisés, né? Então está dentro de toda a historicidade que é exigida até mesmo pela nossa lição aqui, lição dos nossos jovens, ok? Então podemos observar que o primeiro ponto da lição, o primeiro parágrafo é Moisés e sua chamada. Então, como eu já disse, ele foi tirado das águas, não é? Dando aqui um antecipado da lição, era o homem de Deus que tem a sua história contada a partir do seu nascimento, quando tem aí a sua vida ainda bebê, preservada. Não se tem muita informação da adolescência dele, a sua juventude e tal, mas do nascimento e da sua idade infanto-juvenil temos sim informações. Então ele nasceu num período péssimo para o menino, e quando foi aí, havia aquele mandato de matar as crianças, conforme eu já disse aqui, né? Então ele traz aí, a lição traz um bojo contextual interessante, né, que eu também já tratei aqui. Então Deus convoca Moisés, isso depois ele de adulto. Foi quando eu estava sendo pastor de ovelha que Deus se revelou a ele e convocou para liderar o povo de Israel em sua libertação aí de lá do Egito. Ele estava cuidando do rebanho no deserto quando viu uma sarça ardente. Através daquele evento miraculoso, Moisés conheceu o Deus Santo e Vivo, e ele se mostrou tanto quanto relutante ao retornar aí ao Egito. Porém, ele recebeu de Deus a garantia de sua presença, né, como um sinal de que ele havia sido enviado do Todo-Poderoso, cujo nome é Eu Sou o que Sou, conforme está escrito no capítulo 3, versículo número 13 a 14. Depois, Moisés volta ao Egito. Ele tem passado aí 40 anos, até porque podemos dividir isso em duas partes de 40 anos, né? 2 períodos de 40 anos. Nos primeiros 40 anos, nós podemos observar que Moisés tinha uma tratativa. Os primeiros 40 anos, fala do nascimento, da infância, a criação de Moisés, né? E depois, os segundos 40 anos, Moisés ele torna-se um assassino. Depois ele casa lá na Península do Sinai. Ele tem aí 2 filhos. Depois tem a experiência com Deus na sarça ardente, não é? Tudo isso nesse período. Depois ele vê lá o tetragrama, a palavra hebraica das 4 letras, consoantes que indica o nome especial de Deus e que se revelou a Israel, não é? Então, nós podemos observar que depois disso, Jetro permite que Moisés vá ao Egito, ele retorna lá ao Egito, né? Tudo isso nesse segundo período, primeiro período de 40 anos, aí quando ele estava já com 40 anos, teve um outro período na vida dele, que eu já estou falando para os irmãos aqui. Depois ele viaja ao Egito, né? Moisés fez aí uma montagem sobre o único jumento, sua esposa e seus filhos. Isso mostra que nas 2 coisas aí que quão pequeno era ainda os seus filhos, eles eram crianças ainda, e em segundo lugar, quão grande é o conquistador era Moisés, um único jumento, entendeu? Então, podemos depois a Bíblia vai falar
sobre o marido sanguinário, que é o episódio que é contado lá em Êxodo, capítulo 4, verso 24 a 31, e foi um incidente estranho, não é? Depois a Bíblia vai trazer outra informação, também no período no segundo período de 40 anos de Moisés. Primeiro período de 40 anos, depois o segundo período mais 40 anos. Né? Então o encontro de Moisés com Arão, né? O Senhor enviou para encontrar-se com Moisés. Parece que Zípora e seus filhos tiveram de voltar à companhia do seu sogro, né, de Jetro, né? E assim sucessivamente. Então, depois tem os últimos 40 anos de Moisés, onde Moisés se defronta com Faraó, onde houve conflito com Faraó, onde houve ali as pragas do Egito, né? Onde também vamos observar a questão do êxodo, que Deus usou ele para o êxodo, onde atravessou o Mar Vermelho, né? Vamos ver aí aquela proteção de Deus da coluna de fogo, coluna de nuvem e de fogo, né? E também vamos aí que começa as murmurações, aí as margens do Mar Vermelho, onde uma obra grandiosa foi realizada pelo próprio Deus através das mãos de Moisés. Tem a questão de Mara, isso tudo já depois dos 80 anos, no terceiro período de 40 anos, ok? Primeiro período, 40 anos, segundo período, mais 40 anos, terceiro período, mais 40 anos. Depois ele vai experimentar aí as cordonizes, a provisão de Deus e o maná. Depois vamos ver a visita de Jetro, né? E também nós vamos observar que aí veio a outorga da lei lá no Monte Sinai, no 20º capítulo de Êxodo, vai nos apontar para isso, não é? Então podemos observar que as informações são contundentes e trazendo um escopo introdutório da vida de Moisés, não é? Para os nossos jovens que estarão aprendendo essa lição importante da vida desse grande líder, um dos mais notáveis homens na Bíblia Sagrada. E depois dessa outorgação da lei, começar aí o relato do capítulo 19, versículo 18, contando sobre uma teofania, que foi um espetáculo aí amedrontador. Moisés foi convocado ao subir no Monte Sinai, os 10 mandamentos onde ele ia receber, foram dados aí os trechos. Aí nós vamos observar em Hebreus capítulo de número 12, versículo 21, que enfatiza o terror da visão dada a Moisés. Novamente uma experiência apontada aí como uma experiência mítica, né? Então, sob o misticismo fez o homem avançar aí espiritualmente, ou a espiritualidade. Os israelitas prostraram-se adiante, somente um instrumento especial de Deus foi concedido aquela visão, né? Então, depois nós vamos ver a questão de Arão e os 70 anciões de Israel, e depois nós vamos ver Moisés e o tabernáculo, né? Aí até o capítulo 31, versículo 18, né? A começar do capítulo 24, a partir do versículo 14, e o desfecho vai para o capítulo 25, versículo 9 a 40, né? E assim sucessivamente. Depois foram preparadas as pedras de onde a lei foi escrita, né? De novo, pelo dedo de Deus. Aí nós vamos ver a grande apostasia quando ele desce do monte. Foi registrada uma das primeiras idolatrias expostas, escancarada, que foi a questão do bezerro de ouro, né? E nós vamos encontrar isso em Êxodo capítulo 32, né? Depois Moisés vai e leva o povo a despertar. Teve o desprazer e a intercessão de Moisés quando a tábua caiu, quebrou. Aí depois ele vê o véu, contempla um véu e o rosto de Deus. Ele viu pelas costas o Senhor, não conseguiu ver a face de Deus, mas viu pelas costas. Então a sua segunda permanência aí no monte, ele sobe e descreve como o seu rosto resplandeceu, como se ele saísse raio, né? Então vamos ver em Êxodo capítulo 34, Êxodo 34, versículo 29 a 35. E assim sucessivamente, não é? Então podemos observar o quão é importante a historicidade e todo o escopo bibliográfico e historiográfico da vida de Moisés, entendeu? Espero que os jovens aproveitem bastante
essa lição e pergunte bastante ao professor. Há uma obrigatoriedade do professor estudar e é um assunto relativamente fácil, porque trata de personalidade, de pessoas, mas a historicidade tem que buscar, tá certo? Indico para a vossa informação livros importantes lançados aí pela Assembleia de Deus. O Pentateuco é um livro da nossa Assembleia da CPAD, que ele tem todas essas informações aí, tá certo? Muito bem, Deus abençoe a todos. Ainda para finalizar, nós vamos ver a consolidação da nova adoração, vamos ver também a tragédia de Nadab e Abiú, e o povo parte do Sinai, e vamos ver Miriam e Arão se rebela contra a liderança de Moisés, e assim sucessivamente. Então, nós vamos ver que Moisés também teve percalços e erros, tá certo? Que Deus abençoe os jovens, que a boa mão de Deus recaia sobre a vossa vida. Espero poder ter ajudado o canal Rascunho da EBD. Pastor Edivaldo Pereira, Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. A próxima aula nós estaremos aprendendo sobre Débora, né? Deixa eu ver aqui se procede. Deixa eu abrir Débora. Nós estaremos aprendendo sobre esse personagem. O livro indicado é o Manual do Pentateuco, de Victor P. Hamilton, né? Foi lançado em 2007. Esse livro é muito importante aí para elucidar, ajudar você nessa lição. É Débora mesmo. Nós vamos estar estudando a próxima personagem, tá certo? Um abraço, Deus abençoe. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito e ative o sininho para receber os próximos vídeos. Um abraço, até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.